distinguir o fato de uma opinião. Então, tentar mostrar para o aluno que vem a ser um fato, um texto, e o que é opinião para ele. E também explicar o que é distinguir, porque isso aí eles não sabem. Separar uma coisa da outra. Eles não sabem. Então, primeiro explicar o que é distinguir, né? Ah, sim. O texto, os macacos vão à justiça. Começa por aí, né? Os macacos vão à justiça. Então, o texto que ele quer mostrar o quê? A proteção dos animais, ultimamente. Então, existe essa preocupação, não só no Brasil, mas a nível internacional, né, de se proteger os animais. E aqui eles colocam esses animais como pessoa, né? Mas é uma pessoa. Né? Então, os animais sentem dor. Né? Precisam ser tratados como nós, direitos assegurados. Exatamente. Então, aí chega uma conclusão, a proposta nossa foi o quê? Primeiro, escolha dos textos, 2 textos. Um que fala sobre, tenta mostrar para o aluno que vem a ser fato, né? A questão de fato. E outro texto, opinião. Né? Fato, na aula de história, a história se usa muito, os fatos históricos. Né? Então, por exemplo, que fatos levaram à Primeira Guerra Mundial? Você vai pegar lá as principais informações que justificam a Primeira Guerra Mundial. Quais os fatos que levaram, por exemplo, à Revolução Russa? O que estava acontecendo lá na Rússia, lá que aconteceu essa revolução? Mostra os fatos lá. Então o aluno vai pegar lá as principais informações lá que justifica isso. Isso em história. Tá? Então a escolha de 2 textos, um que fala sobre fato e outro que fala sobre opinião. E tentar trabalhar isso, pegar alguma coisa de acordo com a realidade dele, de acordo com a realidade da sala, com o que ele tem, o conhecimento que ele tem. O segundo, fazer um levantamento de conhecimento. Aquilo que geralmente a apostila lá, ele pede, né, para você fazer uma sondagem, né, com os alunos. Fazer um levantamento de conhecimentos prévios sobre o que é fato e o que é opinião. A terceira, fazer uma exposição, claro, uma leitura com eles. Né, compartilhar essa leitura com a sala e também até convidar o aluno a fazer também a leitura, né, convidar o aluno a apontar alguma coisa ali no texto. O 4, fazer um debate, né, debater sobre o texto fato e o texto opinião. Porque eu acho que a questão do debate força o aluno lá a estar se expressando, acabar aquela coisa lá, daquele embaraçamento, lá, eu não vou falar porque eu não consigo falar, eu tenho medo de falar. Então, acho que o debate acho que permite isso. O aluno está lá colocando lá o que ele conhece, as habilidades dele que ele conhece e ali falando. O 5, produto final. Depois de tudo isso trabalhado na sala, claro, jogar a situação para ele, né? Ele vai elaborar e produzir um texto de opinião e também um texto sobre o fato relatado em texto. Tá? Essa conclusão a gente chegou. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse texto, aonde vocês encontram essa opinião? Dentro dessa notícia? Então, a opinião... Qual seria a opinião colocada? Porque aí é uma notícia, então o jornalista fez e tem alguém que vai emitir o quê? Uma opinião aí dentro desse texto. Como que vocês, no caso, faria para explicar para os alunos aonde está, qual é a diferença dentro do texto, qual seria a opinião? Aonde está ela? A opinião, nesse caso aqui desse texto, a ONG que está representando os animais. Na opinião da ONG, elas acham que os animais que vivem no ambiente doméstico, esses macacos, que o ambiente deles não é doméstico, esses animais em ambiente doméstico e também em ambiente de pesquisa, estão sendo tratados de forma desumana. E que aqui também expõe que por o homem ser descendente do macaco, e a gente, no caso o macaco tem algumas habilidades que o homem tem, então eles estão considerando desumano esse tratamento, na opinião da ONG. Por isso elas entraram na justiça representando os animais. Então qual que seria o fato? O fato é que está ocorrendo essa desumanização contra os animais. E a opinião é aquilo que está sendo falado. Isso aí precisaria ser revisto, isso aí. Então vem a opinião dessa... O fato que os animais estão mantidos em cativeiro.
e a ONG, a opinião da ONG e a defesa da ONG em favor desses animais. Tá ok. E seria, posso falar? À vontade. Esse texto aí é até atual, né? Na questão Sim, daquele Estados rapaz Unidos agora. nos Estados Unidos e aqui no Brasil, lá no zoológico. Aquele menino Isso, que até perdeu o braço. comentei com ele, Até, os qual é a cachorros responsabilidade também. da criança, do pai, do animal? Por exemplo, tinha até uma questão de matar o animal ou não. É bem, Também aquela é bem atual. questão dos cachorros aqui no Brasil que Exatamente, estavam em sistema de pesquisa e uma ONG também, com várias pessoas da sociedade civil se manifestaram, foram lá e arrancaram os cachorros de lá. Então isso aí é bem recente também, né? Bem recente. Tem... Nós vamos o quê? Trabalhar a questão da guarda dentro da habilidade, a guarda responsável. Aí nós vamos trazer a questão dos animais domésticos e passar essa responsabilidade para esses alunos, que eles também precisam, né, e seus animaizinhos também têm esses direitos garantidos. Porque às vezes a gente faz com os nossos animais o que nós achamos que temos que fazer. Castrar. E a habilidade em cima dessa questão que você está colocando? Aonde que está? A habilidade é o quê? Levar o aluno a distinguir o fato de uma opinião. E ele vai dar a opinião dele do que ele acha em relação a esse texto. Se deve proteger ou não os animais. Só que, olha, dentro desse texto, dentro dessa pedida, é o quê? Não é a opinião do... É do, né, no caso da ONG ou da pessoa que está... De proteção dos animais, né? Então, é importante trabalhar com a opinião do aluno, mas é importante trabalhar com esse discurso direto e indireto, né, Porque dele. quando vem as sessões fechadas, vem em cima do quê? Do texto. O texto para trabalhar. Ele estava fazendo espionagem na Rússia e no Brasil e em outros países. Em outros países também entra na questão da espionagem internacional. É uma charge. Aí o nosso texto aqui ele trabalha com duas vertentes aqui, que é a charge e o texto falado. Né? Aí tem a questão da, não sei se eu poderia dizer a habilidade, nem sempre quando o aluno faz a leitura da charge, ele entende de fato que aquela charge quer falar. Né? Aí, será que quando ele lê o texto ele também entende? Qual que é a habilidade de vocês? A nossa habilidade é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando as condições de produção e recepção. Ou seja, ele tem que, né, saber pegar ali a mesma habilidade e relacionar e desenvolver em vários tipos de... Qual é o assunto, né? No primeiro texto e no segundo Ele texto. está vendo esse personagem aqui, embaixo d'água, será que ele está relacionando com a espionagem? Isso aqui está se referindo ao mundo da informática, da internet. Dá para você ler a parte escrita da charge? É mais um dia de anonimato nos mares da internet. Aí aparece ele olhando, né? Depois